Rádio Fapcom. Boa noite, são 9h31. Começa agora o Jornal Fapcom. Novos desdobramentos do acidente aéreo da Chapecoense. Como a cidade de Chapecó reage hoje às notícias que receberam? As caixas pretas mantêm forte a possibilidade de falta de combustível como causa do acidente. Reconhecimento dos corpos deve ser encerrado até quinta-feira. Times prestam solidariedade ao clube catarinense. Atlético Nacional quer ceder o título da Copa Sul-Americana ao time catarinense. Procuradores da Lava Jato ameaçam renúncia caso lei de abuso entre em vigor. 1º de dezembro é o Dia Nacional de Luta contra a AIDS. Deputados desfiguram o texto base do pacote anticorrupção. Nova queda do PIB gera mais incertezas na economia. O Jornal da Fapcom está no ar. Jornal da Fapcom. O velório das vítimas do acidente na Colômbia com o time da Chapecoense será feito na Arena Condá. A data e horário ainda não estão confirmados, mas haverá homenagens e um ato ecumênico. Em seguida, os familiares poderão levar os corpos para seus estados de origem. Ontem, a Arena Condá recebeu torcedores que lotaram o gramado e deixaram seus sentimentos aos atletas vítimas do trágico acidente. A comoção em Chapecó muda o panorama e a rotina da cidade. A prefeitura decretou luto oficial por 30 dias e muita gente permanece em volta da Arena Condá. A repórter Paloma Mello tem os detalhes de mais um dia de muita tristeza na vida dos moradores. Santa Catarina é de Boa noite, Matheus e Estela. O clima na cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina, é de profunda tristeza. A prefeitura decretou luto oficial por 30 dias após a tragédia. A comoção tomou conta da cidade. Moradores penduraram bandeiras, camisas e faixas da Chapecoense com fitas pretas, numa referência ao luto coletivo e à dor que a cidade enfrenta. As festas de fim de ano já estão canceladas, além das aulas da rede pública de ensino, que foram suspensas. A Arena Condá recebe torcedores, familiares e moradores, que prestam homenagens seguidas aos jogadores e à comissão técnica. Hoje, haverá mais uma homenagem na Arena Condá. A página oficial do Twitter da Chapecoense convocou torcedores para lotar a arena agora à noite e prestar solidariedade às vítimas do acidente. Paloma Mello, de São Paulo, para o Jornal Fapcom. Rádio Fapcom, são 9h34. Conversa entre o piloto do avião que levava a Chapecoense e a torre de controle pode ajudar a descobrir as causas da tragédia. O áudio foi divulgado hoje pela imprensa colombiana e aponta que o avião teve uma falha elétrica total por falta de combustível. Na gravação, é possível ver o piloto pedindo a direção da pista para pousar e a torre confirmando a perda do avião no radar. Em contato com a torre, o piloto Miguel Quiroga informa a localização e a altitude da aeronave. No lo tengo con la altitud, Lima Maíz, India. 9.000 pies, señorita. Sectores. Essa foi a última comunicação do piloto Miguel Quiroga com a torre antes da queda do avião. As caixas pretas foram localizadas e serão abertas na Inglaterra para garantir a preservação das informações. Mas a pane seca não é a única hipótese da queda do avião. A repórter Larissa Alves tem os detalhes. Boa noite. Boa noite, Matheus. Apesar dos áudios divulgados que confirmam a hipótese de pane seca como principal causa do acidente, a perícia busca analisar tecnicamente outras possibilidades. Entre elas, falhas mecânicas, mau tempo e até fogo a bordo. Uma das principais questões envolve a autonomia de voo, porque o avião possui um limite de cerca de 3.000 quilômetros, ou seja, próximo da distância entre a Bolívia e o local da queda. No entanto, essa pequena fração de quilômetros entre a capacidade de voo e a autonomia da aeronave pode ajudar a explicar o acidente e até mesmo confirmar se ele foi provocado por negligência. Larissa Alves, de São Paulo, para o Jornal da Fapcom.
O Brasil e a Colômbia fizeram um acordo para que os corpos das vítimas do acidente com a Chapecoense sejam reconhecidos no Brasil. A liberação dos cadáveres será feita com a identificação dos médicos e do time. O IML já identificou 42 corpos e os sobreviventes estão em estado grave. Mais detalhes com a repórter Tainara Cavalcante. O reconhecimento dos corpos dos jogadores da Chapecoense será feito no Instituto Médico Legal aqui de São Paulo. O presidente da Comissão Nacional de Médicos da CBF, Jorge Pagura, declarou que os corpos serão trazidos ao Brasil para que os familiares não precisem ir até a Colômbia. Os corpos serão liberados depois da identificação preliminar dos médicos colombianos e da comissão técnica do clube. O ML já identificou 42 corpos, que podem ser liberados até amanhã. Apenas 3 dos jogadores do time que estavam no avião sobreviveram. São eles o lateral Alan Ruschel, o goleiro Folman, que teve a perna amputada e corre o risco de perder a outra, o zagueiro Neto, que foi operado e continua em estado crítico apesar da melhora. O jornalista brasileiro Rafael Enzel passou por cirurgia e respira com a ajuda de aparelhos. Um técnico da aeronave e a comissária de bordo também foram encontrados com vida. Tainara Cavalcante, de São Paulo, para o Jornal Fapcom. Rádio Fapcom, são 9 horas e 38 minutos. O dono da companhia aérea Lamia, Miguel Quiroga, era quem pilotava o avião com destino a Medellín. O diretor da empresa, Gustavo Vargas, questiona a culpa do piloto. Gustavo afirma que Miguel tinha condições suficientes para abastecer o avião em Bogotá. Ele também relatou que Miguel era muito experiente e que a tensão e o clima poderiam ter atrapalhado sua condução. Especialistas acreditam que o acidente só aconteceu por falha do condutor. Mundo. Acidente com o avião da Chapecoense provoca grande comoção no Brasil e no mundo. A repórter Carlane Borges levantou as muitas homenagens feitas aos jogadores e à comissão técnica. Boa noite, Carlane. Boa noite, Matheus e Estela. O mundo chora com a tragédia que envolveu jogadores, comissão técnica da Chapecoense e jornalistas brasileiros. Muitas homenagens foram prestadas também nesta quarta-feira. Monumentos e perfis na internet deram lugar ao símbolo da Chape e declarações e minutos de silêncio. Nos estádios, pessoas se abraçaram e choraram por quem não conheciam. Na Inglaterra, torcedores e jogadores fizeram silêncio nas aberturas dos jogos de cada partida da Liga Inglesa. Na França não foi diferente. Barcelona e Real Madrid compartilharam imagens respeitando o minuto de silêncio nos treinos. Grandes monumentos como a Torre Eiffel, em Paris, o estádio Wembley, em Londres, a Arena do Bayern de Munique, na Alemanha, e a Sky Tower, na Nova Zelândia, foram iluminados com a cor verde da Chapecoense. O Papa Francisco, durante a audiência geral, pediu orações pelas vítimas do acidente. Jogadores como Neymar, Cristiano Ronaldo, o goleiro Casillas também fizeram homenagens pelas redes sociais. Nos Estados Unidos, as homenagens foram variadas. Antes de todas as partidas da NBA, o escudo da Chapecoense foi exibido. A banda Guns N' Roses publicou um vídeo nas redes sociais e a roda gigante Orlando Aye se iluminou com a cor do clube brasileiro. O presidente da Federação de Futebol do Japão lamentou o acidente de um time tão próximo do futebol japonês, nas palavras dele. Os veículos de comunicação do mundo destacam a tragédia. Fotos dos destroços do avião estampam as capas dos principais jornais ingleses e americanos, mesmo os voltados exclusivamente à economia. O presidente da FIFA prestou homenagens ao clube brasileiro e a seus torcedores através das redes sociais. Carlane Borges, de São Paulo, para o Jornal Fapcom. Esporte. O futebol segue em luto no dia seguinte à tragédia que envolve o Chapecoense. Clubes se unem para prestar homenagens. Boa noite, Lucas. Quais foram os pedidos e a posição da CBF? Boa noite, Matheus, Estela e os ouvintes do Jornal Fapcom. Os clubes do Brasil prestam várias homenagens à Chapecoense depois do acidente. Times como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio, Fluminense e Botafogo deixam mensagens de força e esperança através das redes sociais e vídeos.
Alguns clubes mudaram sua foto de perfil do Twitter e Facebook, layouts dos seus sites oficiais e enviaram mensagens de conforto à equipe e à família de todos os envolvidos no acidente. Em relação aos pedidos à Confederação Brasileira de Futebol, os clubes definiram a isenção de possibilidade de rebaixamento por 3 temporadas, em prol do clube de Santa Catarina. A requisição ainda está sendo avaliada pela entidade. Além disso, todos os clubes da Série A do Brasileirão se reúnem para discutir a reestruturação do elenco da Chapecoense. A proposta é emprestar jogadores gratuitamente para o ano que vem. Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, pediu a autorização à CBF para que a equipe utilizasse o uniforme da Chapecoense no jogo contra o Vitória da Bahia, no Barradão. O pedido foi aceito. A final da Copa do Brasil e a última rodada do Brasileirão foram adiados para a semana que vem. Grêmio e Atlético Mineiro jogam no dia 7 de dezembro, a última rodada do Brasileirão será no dia 11. A CBF também relata que não sabe se a partida entre Chapecoense e Atlético Mineiro, na Arena Condá, vai ser realizada de fato. Assessores da entidade apenas indicam a presença do elenco das duas equipes. No caso do time de Chapecó, os atletas de base podem ser relacionados. Lucas Nascimento, de São Paulo, para o Jornal Fapcom. A seguir, Câmara altera pacote anticorrupção. O Jornal da Fapcom volta já. Jornal da Fapcom. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar, ela te propõe muito isso. Eu tenho um ponto de vista do mercado, ela te dá um ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Jornal da Fapcom. Política. Voltamos com o Jornal Fapcom. São 9 horas e 44 minutos. Pelo menos 11 mudanças do pacote anticorrupção foram aprovadas na madrugada desta quarta-feira no plenário da Câmara. Os deputados aprovaram a inclusão de novos temas no texto de emendas que dificultam as investigações e facilitam a punição de corruptos. Entre as medidas retiradas pelos deputados estão a classificação do crime de enriquecimento ilícito por funcionários públicos. A criação do reportante do bem, uma espécie de relator que não participou do esquema, também foi retirada da matéria. O plenário da Câmara ainda adicionou uma emenda ao texto que pune por abuso de autoridade magistrados, procuradores e promotores. A emenda foi criticada por membros da força-tarefa da Operação Lava Jato. Muitos deputados, que são investigados pelo esquema de corrupção na Petrobras, votaram a favor da inclusão. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu o resultado e disse que se tratou de uma decisão democrática do plenário, mesmo que não tenha sido o que alguns esperavam. A primeira turma dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu em votação que o aborto até o 3º mês de gestação não é considerado crime. A decisão é válida para um caso específico envolvendo funcionários e médicos de uma clínica clandestina de aborto que foi fechada no Rio de Janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso votou pela libertação
libertação dos acusados após pedir prazo para análise do habeas corpus. A medida inédita pode influenciar juízes por todo o Brasil e reabrir discussões sobre o tema. Barroso afirmou que a criminalização do aborto nos primeiros 3 meses de gestação vai contra os direitos da mulher. O ministro ainda citou que diversos países como Alemanha e França não consideram como crime a prática. Os ministros Luiz Fux e Marcos Aurélio limitaram seus votos para apenas a concessão do habeas corpus. Esta é a primeira vez que ministros do STF discutem sobre a criminalização do aborto. A discussão causou reação imediata na bancada evangélica do Congresso Brasileiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, anunciou que irá criar uma comissão para discutir o assunto. A decisão da Supremo Tribunal Federal de liberar o aborto até o 3º mês de gestação provocou reações de grupos religiosos. O repórter André Calil acompanhou e tem os detalhes. Boa noite, André. Boa noite, Stella e Matheus. No Facebook, as páginas católicas e evangélicas expressaram grande insatisfação através de posts. Além disso, as hashtags Aborto Não e STF Aborto Não tomaram conta da rede. A página Sou Feliz por Ser Católico compartilhou publicações do site Church Pop. Uma publicação sobre uma mulher que nasceu fruto de um estupro e outra que explica como o aborto é contrário à Eucaristia. Já os evangélicos subiram um tom. A jornalista Raquel Sherazade, membro da Assembleia de Deus, foi contundente afirmando que foi um dia de festa para a bilionária indústria do aborto. O STF rasga a Constituição e condena a morte de bebês de até 3 meses. André Calil, de São Paulo, para o jornal Fapcom. Rádio Fapcom, são 9h48. Procuradores da Operação Lava Jato afirmaram hoje que renunciarão coletivamente caso a proposta de abuso de autoridade entre em vigor. A medida foi inserida no texto das 10 medidas contra a corrupção pela Câmara nessa madrugada. A ideia dos procuradores é abandonar a força-tarefa da Lava Jato e voltar às suas atividades habituais. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República seria responsável por designar outros procuradores para a função ou decidir se encerra a equipe. Os procuradores acusaram grandes líderes partidários e líderes do governo de Michel Temer de articular a votação da madrugada. Em entrevista coletiva, o procurador Deltan Delagnol considerou que essa decisão é o golpe mais forte contra a Lava Jato. Em nota lida durante a entrevista, os procuradores disseram que a votação desta madrugada foi o começo do fim da Lava Jato. Para os procuradores, a aprovação do crime de abuso de autoridade em meio às 10 medidas instaura uma ditadura da corrupção. Apesar do acidente, o aeroporto de Medellín opera normalmente. Mais informações com Rafael Maximiliano. Boa noite, Stella. Boa noite, Matheus. Em São Paulo, a operação do aeroporto de Cumbica está normal. Já em Congonhas, o aeroporto opera com restrições meteorológicas. Indo para Santa Catarina, os 2 principais aeroportos de Florianópolis e Navegantes funcionam normalmente. O acidente envolvendo o time da Chapecoense não fez com que a rotina dos aeroportos do nosso país mudasse. O clima dos aeroportos colombianos não está nas melhores condições, já que o avião com a equipe da Chapecoense caiu próximo ao aeroporto de Medellín, mas suas operações ocorrem normalmente. Os voos sofrem alterações e nenhuma medida diferente foi tomada. A rotina dos aeroportos colombianos está com o ritmo comum. Rafael Maximiliano para o Jornal Fapcom. Tempo e temperatura. E agora vamos à previsão do tempo com Bruno Vinícius. Boa noite, Bruno. Quais são as expectativas para o final desta semana? Boa noite, Stella. Boa noite, Matheus. A previsão do tempo para amanhã é de céu nublado e abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. A temperatura máxima é de 22 graus e a mínima de 14. Na sexta-feira, o dia permanece nublado com pancadas de chuva à tarde e à noite. No final de semana, o tempo segue chuvoso durante todo o dia. Bruno Neves para o Jornal Fapcom. Obrigado, Bruno. Economia.
Rádio Fapcom. São 9 horas e 51 minutos. O IBGE divulgou nesta quarta-feira a queda da economia brasileira. No último trimestre, houve redução de 0,8% em comparação ao mesmo trimestre no ano anterior. Os investimentos das empresas despencaram 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A perda de confiança dos empresários é consequência das incertezas do atual cenário político nacional. A queda do PIB tem reflexos diretos em toda a economia, com o agravamento do desemprego. A forte perda sofrida pelo Banco Central de 4 bilhões de dólares em novembro conteu a alta da moeda americana. A boa notícia é o corte de 0,5% na taxa de juros anunciada pelo Copom no fim dessa tarde, que pode ajudar a aquecer a economia nos próximos meses. Petrobras empurra Ibovespa que fecha em alta nesta quarta-feira. Boa noite, Aline. Como está o mercado econômico hoje? Boa noite, Matheus e Estela. Dia agitado no mercado após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciar cortes na produção. A cotação do Brasil do tipo Brent subiu 8% e chegou a $50. O Ibovespa fechou em alta de 1,51% com volume negociado de mais de 6 bilhões de reais, impulsionando principalmente pela subida de preço das ações da Petrobras, as mais negociadas no pregão de hoje. As bolsas europeias operaram em alta durante o dia e o índice Dow Jones de Nova York fechou em leve alta de 0,12%, refletindo o aumento do preço do petróleo. O dólar comercial, cotado em R$ 3,38, fechou em queda de 0,25%. A moeda norte-americana fechou o mês com alta de 6%, mas no começo do ano acumulou perdas que já chegam a 14%. Aline Cristine para o Jornal Fapcom. No próximo bloco, atualizações sobre a cidade de Chapecó. Voltamos já! Jornal da Fapcom. Oi, meu nome é Karina, eu tenho 25 anos e sou ex-aluna de jornalismo da Fapcom. Bom, a Fapcom ela me ajudou em diversas maneiras. Ela trouxe para mim, primeiramente, ela me ajudou a encontrar o que eu gostaria de fazer mesmo. E em segundo ponto, ela me trouxe essa possibilidade de pensar, ela te propõe muito isso. Eu tenho um ponto de vista do mercado, ela te traz um ponto de vista técnico. Seu futuro na comunicação começa na Fapcom. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Jornal da Fapcom. Saúde. Voltamos com o Jornal da Fapcom. São 9 horas e 55 minutos. Amanhã, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente 827 mil pessoas vivem com AIDS no país. O novo boletim da doença, divulgado nesta quarta-feira, mostrou que 260 mil sabem que têm HIV, mas não se tratam. Houve um aumento de casos, principalmente entre populações vulneráveis e jovens. Uma das razões é o aumento de um comportamento sexual liberal associado à falta do uso de preservativo. Ainda sobre DSTs, os casos de sífilis voltaram a crescer no Brasil. Desde o ano passado, os números aumentaram em 30%. Segundo o Ministério da Saúde, o país enfrenta uma epidemia. Confira as causas e riscos da doença na reportagem de Juliana Patês. A sífilis é uma infecção causada pela bactéria treponema e pode ser transmitida através de relações sexuais, de mãe para filho durante a gestação ou através do contato direto com o sangue infectado.
Os sintomas variam de acordo com o estágio da doença, mas no geral são feridas nos órgãos genitais, manchas avermelhadas pelo corpo, mal-estar e, em último caso, o sistema nervoso é comprometido. O Ministério da Saúde afirmou que o Brasil já vive uma epidemia da doença. Entre 2014 e 2015, o número de pessoas infectadas no país aumentou cerca de 30%. A falta de uso de preservativos durante a relação sexual é o principal motivo para o aumento da sífilis no Brasil, e o problema atinge principalmente jovens e adolescentes. O grupo de maior risco para obter a doença é o de gestantes, pois os bebês podem sofrer malformações no sistema nervoso, problemas físicos e mentais, e em casos extremos podem não sobreviver. Os alertas provocados sobre a epidemia são um caminho para que a população volte a se preocupar e entender a gravidade da sífilis. Juliana Patês, de São Paulo, para o Jornal Fapcom. Cultura. O Rock in Rio volta para o Brasil em 2017. A Aerosmith é uma das bandas confirmadas. O festival acontece em setembro e mais de 100 mil ingressos foram vendidos em menos de 2 horas. Confira as novidades da 7ª edição brasileira do Rock in Rio na reportagem de Monalisa Pires. 120 mil ingressos para o Rock in Rio 2017 esgotam em 1 hora e 58 minutos. Foi limitada a compra de 4 ingressos por CPF, no valor de R$ 435 a inteira, e sendo permitido apenas uma meia entrada, no valor de R$ 217,50. Chamados de Rock in Rio Cards, os ingressos autorizam a entrada em somente um dia do festival. O evento acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro do ano que vem. Entre 6 de fevereiro e 4 de abril, quem garantiu o Rock in Rio Card poderá escolher a data que comparecerá no festival. A Aerosmith, Maroon 5 e Red Hot Chili Peppers são algumas das bandas confirmadas até o momento. A pré-venda foi exclusiva para o Brasil. Dos 120 mil ingressos vendidos, 40% foram para o Rio de Janeiro, 18% para São Paulo e 42% para os outros estados brasileiros, segundo a organização. Novos ingressos serão vendidos em abril do próximo ano. A 7ª edição do festival ainda conta com uma novidade. Os ingressos terão formato de pulseiras com chip. Para cada dia do festival, será um modelo diferente, ou seja, serão 7 modelos ao todo. E as novidades não param por aí. Em 2017, o festival vai acontecer no Parque Olímpico. Com isso, a nova cidade do rock terá praticamente o dobro do tamanho das edições anteriores e ainda terá o acesso de transportes públicos facilitados. Monalisa Pires, de São Paulo, para o Jornal Fapcom. São 9 horas e 59 minutos. O Jornal da Fapcom fica por aqui. Boa noite. Diferente do habitual, hoje terminamos com um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente aéreo. Boa noite. Jornal da Fapcom. Rádio Fapcom. O som da comunicação.